a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de poder ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem algo a fazer, a falar contigo aqui nesta tarde. Agradeço ao pastor Leonardo por esta oportunidade e louvo a Deus por você que veio aqui nessa tarde adorar o Senhor. Marcos, capítulo de número 4, vamos estar lendo o versículo de número 35, 37 e o versículo 1 do capítulo de número 5. Aleluias. Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, versículo 37 e o versículo 1 do capítulo de número 5. Todos encontraram? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: e chegaram ao outro lado do mar. Repita comigo: e chegaram ao outro lado do mar. Aleluias. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Irmão, Deus tem falado comigo nessa palavra. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você aqui nessa tarde. Deus tem falado neste culto que Ele está conosco. Quando a nossa irmã Marli leu Isaías 41, o versículo de número 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus já começou a queimar o meu coração na confirmação dessa palavra. E quando o pastor Leonardo louvou esse hino, que disse que tudo está no controle de Deus, Deus confirmou que essa é a palavra que Ele queria nessa tarde. E da mesma maneira que Deus falou comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Irmãos, Jesus, quando pisou nessa terra, o seu ministério, ele foi feito de milagres, sinais, maravilhas. E certa feita, Jesus, ele estava pregando para uma grande multidão. Jesus tinha o costume de pregar através de parábolas, de ensinar através de parábolas. Então Jesus, ele estava ensinando, Jesus, ele estava ministrando para uma grande multidão. Jesus estava ensinando através da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda. Jesus estava ministrando para uma grande multidão. E o dia que Jesus estava ministrando foi passando, as horas foi se estendendo. E a Bíblia vai dizer que já era tarde. E Jesus, ele vai despedir aquela multidão. Jesus vai deixar aquela multidão. E Jesus agora vai virar o seu foco para os seus discípulos. Jesus agora vai dar uma ordem para os seus discípulos. Haja vista que essa palavra, ela vai vir de encontro aos nossos corações, naquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos passando por uma tempestade, mas eu creio, em nome de Jesus, que essa tempestade logo vai passar. A Bíblia vai dizer que no versículo de número 35, Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. Após ministrar, após ensinar, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dar a seguinte ordem: passemos para o outro lado do mar. Já nesse versículo de número 35, nós já podemos aprender uma grande lição que Jesus nos ensina. Quando Jesus disse:
passemos para o outro lado do mar. A palavra passemos, ela está no plural. Então você entende que é mais de uma pessoa que vai entrar no barco. Você entende que não é somente um que vai entrar no barco. Jesus disse: passemos para o outro lado. Se Jesus tivesse dito para os discípulos: vão para o outro lado, eu entenderia que Jesus tinha excluído a si mesmo e tinha dado a ordem somente para os discípulos ir para o outro lado. Mas quando Jesus disse: passemos para o outro lado, eu consigo entender que Jesus vai se incluir junto com os discípulos na travessia do mar para o outro lado. Então eu consigo entender e aplicar na tua vida que quando Jesus diz para os discípulos: passemos para o outro lado do mar, Jesus estava dizendo: olha, você vai entrar no barco, vai começar uma grande travessia para o outro lado do mar. Só que eu disse passemos, ou seja, Jesus disse: vocês vão, mas eu vou contigo. Vocês vão atravessar, mas eu também vou entrar no barco com vocês. Então nessa tarde, para começar a ministrar na tua vida, Jesus já deu a ordem para você: passa para o outro lado do mar. Só que talvez você olhe e está dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, eu não consigo sentir. Só que Jesus está dizendo: você não está sozinho nessa travessia. Vamos junto, vamos atravessar junto. Eu vou entrar no barco com você. Você não está sozinho nessa travessia. Jesus disse: passemos para o outro lado, ou seja, não temas, porque eu sou contigo. Jesus disse para você aqui nessa tarde: passemos para o outro lado. Eu vou passar contigo, eu vou atravessar contigo. Aonde você estiver, eu estou contigo, porque a palavra é: passemos para o outro lado do mar. Entenda que você não está sozinho nessa travessia. Jesus não disse para você: vai. Jesus disse: vamos para o outro lado do mar. Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado do mar. Aí Jesus deu a ordem para os discípulos. Só que o nosso Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então eu consigo entender que Jesus já sabia o que esperava os discípulos no meio do mar. Jesus, ele já sabia que a tempestade iria se levantar. Jesus já sabia que o vento ia ficar revolto. Só que o que me deixa aqui intrigado é que Jesus não vai avisar para os discípulos o que vai acontecer no meio do mar. Jesus não vai alertar os discípulos sobre a tempestade. Sabe por que Jesus não vai alertar os discípulos sobre a tempestade? Porque se você souber que você tem um mar para atravessar, se você souber que lá no meio tem uma tempestade, você não entraria no barco. É simples de você entender isso. Se você tiver que sair, você olhar para o céu, o tempo estiver fechado, você entende que vai chover, e talvez você não tenha condições de sair porque você não tem um carro, porque você não tem um guarda-chuva. Então você sabe que vai chover, e você tem que decidir se vai ou se não vai. Só que Jesus não avisa os discípulos que no meio do mar se levantaria uma tempestade, porque se Jesus avisasse para eles, a decisão deles era de não entrar no mar. Então eu consigo entender aqui que Jesus não avisa os discípulos da tempestade, porque Jesus não está vendo os discípulos no meio da tempestade. Jesus não avisa os discípulos que o vento vai ficar revolto,
Porque Jesus não está vendo os discípulos enfrentando o vento. Jesus já está vendo os discípulos chegando do outro lado do mar. Para você entender o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, Jesus não te avisou desse deserto, Jesus não te avisou desse vale, Jesus não te avisou dessa tempestade. Quantos planos você fez no ano de 2019? Antes do coronavírus você disse: 2020 vai ser o melhor ano da minha vida, 2020 vai ser o melhor ano da minha história. Aí entra 2020, a pandemia chega e frustra os planos. Se você soubesse do coronavírus, você não faria projetos, você não faria planos. Aí veio o coronavírus e acabou com tudo. Aí você disse: não, no ano de 2021 as coisas vão melhorar, no ano de 2021 vai ser tudo melhor. Aí entra 2021 e a coisa está só piorando, a coisa está só estreitando. E Jesus não avisou, sabe por quê? Porque se ele avisasse, muita gente ia desistir, muita gente já ia parar. Mas a visão de Jesus não é você enfrentando o coronavírus, não. A visão de Jesus é você chegando do outro lado, dizendo: eu venci, eu atravessei, eu consegui. Jesus não vê você no meio da tempestade, Jesus já vê você cantando o hino da vitória do outro lado do mar. A visão de Jesus não está no meio da tempestade, Pastor Vicente. A visão de Jesus já está lá do outro lado, vendo você cantar o hino da vitória. A visão de Jesus já é os discípulos lá do outro lado, pisando em terra firme. Mas a tempestade era inevitável, a tempestade iria acontecer. Aí eles entram no barco, os discípulos, e Jesus entra no barco. Vai começar a travessia, vai começar a ir para o outro lado. O vento vai chegar, o mar vai ficar revolto e vai começar a guerra contra a tempestade. Aí você consegue entender, se você estudar sobre a vida dos discípulos. A maioria dos discípulos são pescadores, são homens que viviam no mar, que entendem de mar. Então, para mim, viver no mar e entender no mar, o mínimo que eu tenho que saber é nadar. Porque se acontecer alguma coisa com o meu barco, eu pulo dele e vou nadando. Se acontecer alguma coisa, eu pulo do meu barco e vou nadando. Se o meu barco afundar, eu pulo dele e vou nadando. Aí o vento chega, o mar fica revolto, os discípulos começam a ficar desesperados. Aí eu me pergunto, por que Pedro, Tiago, João, André, que entendiam de pescaria, não pularam do barco e quiseram continuar nadando, enfrentando o mar na braçada? Por que que os discípulos não pularam do barco e disseram um para o outro: vamos nadando que a gente consegue chegar do outro lado? Esse barco vai afundar, esse barco não vai aguentar. Aí eu imagino um ou outro dizendo: vamos pular. Aí eu imagino não sei quem, a imaginação minha, dizendo: não vamos pular não, porque ele está no barco. Vamos ficar aqui, porque ele está aqui no barco. Aí eu consigo entender. Para você dar um glória a Deus bem alto e um aleluia para estrondar este lugar. Sabe por que os discípulos não pularam do barco? Sabe por que eles decidiram ficar dentro do barco? Porque existia um que estava dentro do barco e eles conheciam quem era aquele que estava dentro do barco. Sabe por que eles não pularam do barco e foram nadando? Porque o melhor lugar, seja na tempestade, seja no deserto, seja no vale, o melhor lugar para mim estar é aonde Jesus está. Não, você não entendeu. O vale, o deserto, a tempestade
tempestade pode até vir, mas o melhor lugar que eu posso estar é aonde tem a presença de Jesus. Oh glória! Sabe por que muita gente não chegou do outro lado? É porque pulou do barco, pastor Vicente. Sabe por que muita gente parou na caminhada? É porque resolveu pular do barco. É porque achou que com a força dele, ele iria conseguir chegar do outro lado. Aí sabe por que você está de pé? Sabe por que você está dando glória a Deus? É porque você entende que o melhor lugar que você pode estar, independente do que você está passando, é aonde tem a presença de Deus. Oh glória! E você hoje está no lugar certo. Sabe por quê? Porque você está passando a maior tempestade da tua vida. Você está passando a maior tempestade da tua história, mas você decidiu ficar na presença de Deus. Oh glória! Você decidiu ficar aonde Jesus está. Você decidiu ficar aonde tem a presença. Você decidiu ficar aonde Jesus está. E sabe por que teu barco não afundou? É porque tem a presença dele. Sabe por que teu barco não naufragou? É porque ele está no teu barco. O melhor lugar que você pode estar é onde está Jesus. O melhor lugar que você pode estar é onde tem a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por que muita gente não consegue chegar do outro lado? É porque quando vem a tempestade, ele decide pular do barco. Quando vem a dificuldade, ele decide parar. Quando vem a dificuldade, ele recua. Só que ele esqueceu que o melhor lugar que eu posso estar é aonde Jesus está. E aonde Jesus estava? Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Jesus estava em silêncio. E aqui eu tenho uma certeza, que os discípulos chegariam do outro lado de qualquer maneira. Independente se o vento virasse o barco, independente se o mar enchesse o barco de água, eles chegariam do outro lado do mar. Sabe por que eu entendo isso? Os discípulos não chegariam do outro lado do mar porque eles entendem de mar, porque eles sabem nadar. Não. Eles não chegariam porque eles são expert no assunto, não. Eles chegariam do outro lado porque Jesus estava na polpa do barco dormindo. E eu vou aplicar isso na tua vida. Você não vai chegar do outro lado porque você é forte. Você não vai chegar do outro lado porque você fala bonito, não. Você não vai chegar do outro lado porque você prega muito, porque você canta muito. Você não vai chegar do outro lado porque você é forte, porque você é formoso. Não é nada disso. Você vai chegar do outro lado porque Jesus está no teu barco. E se Jesus está no teu barco, é sinônimo de vitória, é sinônimo de que você irá chegar do outro lado. Oh glória! Do que me calabaga surimica. Você só vai chegar do outro lado porque você ainda está na presença dele. Você só vai chegar do outro lado porque você ainda tem a presença do Espírito Santo. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou melhor que um que outro, não é porque minha roupa é bonita, meu sapato, não é nada disso. Você vai chegar do outro lado porque Jesus de Nazaré, ele está no teu barco. E se ele está no teu barco, meu irmão, pode cantar o hino da vitória, porque não tem vento, porque não tem tempestade que vai te parar. Ah, meu Deus. Oh, glória. Oh, aleluias. Quando nós falamos de tempestade, nós falamos de algo que nós não desejamos. Nós falamos de algo indesejável. Você quer passar por uma tempestade? Não quero. Você quer passar por um vento? Deus me livre. Você quer entrar numa prova? Misericórdia. Ninguém quer enfrentar uma tempestade.
Então você entende que a tempestade, ela é algo indesejável, mas a tempestade, ela é algo necessário nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque se eu for naquilo tudo que eu desejo, eu vou continuar com a minha mesma força. Se eu só enfrentar aquilo que eu desejo, eu não cresço. Se eu enfrentar só aquilo que eu desejo, eu não me fortaleço. Então, a tempestade, ela é algo indesejável. Mas a tempestade, ela não vem para matar ninguém. A tempestade, ela não vem para derrubar ninguém. Porque Jesus, ele não quer matar ninguém, ele não quer derrubar ninguém. Então eu consigo entender que a tempestade, ela não vem para me matar. A tempestade, ela não vem para me derrubar. A tempestade, ela não vem para me parar. A tempestade, o deserto, o vale, ela vem para me fortalecer. Dentro dessa palavra eu consigo te explicar. Nessa primeira travessia, Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado do mar. Porque Jesus sabia que os discípulos ainda não tinham estrutura para enfrentar a tempestade. Jesus sabia que os discípulos ainda não tinham força para poder enfrentar a tempestade. Aí Jesus atravessa com eles o mar. Só que na próxima travessia, Jesus vai dizer para os discípulos: vocês vão para o outro lado do mar, porque eu vou orar. Na primeira passagem Jesus foi com eles, mas na segunda passagem Jesus disse: vocês vão para o outro lado do mar e eu vou orar. Sabe o que eu entendo? Na primeira passagem eles não tinham força, eles não tinham estrutura, mas na segunda passagem Jesus estava dizendo para eles: olha, você já atravessou o mar, você já enfrentou a tempestade, agora você tem uma estrutura para poder entrar nesse mar e saber o que fazer. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa tarde? Essa tempestade que você está passando, ela não veio para te matar, ela não veio para te derrubar, ela não veio para te parar, mas ela veio para te fortalecer, ela veio para te fazer crescer, ela veio para te dar uma estrutura. Oh glória, decome calabandarábia. Essa tempestade não vai te parar, ela vai te fazer crescer. Essa tempestade não vai te derrubar, ela vai te fazer ficar mais forte e vai te dar estrutura. Os discípulos enfrentando a tempestade, cooperador deles, o medo vai chegar, o desespero vai chegar. Só que a Bíblia vai dizer que eles vão chamar o mestre e eles vão dizer para o Senhor: não te preocupa que perecemos. No meio da tempestade, no meio do mar, o vento já incontrolável, eles vão chegar para Jesus e dizer: não te preocupas que perecemos ou que morramos. Eu consigo entender aqui que no momento da tempestade, no momento do desespero, os discípulos encontraram uma solução, que era chamar o mestre. Eu vou dizer para você aqui nesta tarde, para você levar isso para a sua vida inteira. No momento da dificuldade, no momento da tempestade, não vai procurar ajuda do vizinho primeiro, não vai procurar ajuda do amigo primeiro, procura ajuda do mestre, porque ele tem a solução para o teu problema. Procura ajuda de Jesus. Os discípulos olharam para ele e disse: Senhor, não te preocupa que pereçamos, nós vamos morrer neste mar. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai se colocar de pé, Jesus vai repreender o vento, Jesus vai dizer para o mar: cala-te e aquieta-te. Sabe o que eu entendo aqui? Que a tempestade, que o vento só vai bater no teu barco até Jesus se colocar de pé. Não, você não entendeu. Essa tempestade só vai prevalecer quando o desespero chegar, quando você não vê mais solução. Essa tempestade só vai permanecer até Jesus se colocar de pé no teu barco, porque quando
Jesus se colocar de pé, Ele vai dar ordem: aquieta-te vento, cala-te mar, oramando que me calabandarábia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que quando você não vê mais solução, é só chamar por Ele. Quando você não vê mais saída, chame por Ele, clame por Ele, porque quando Ele se colocar de pé, oh glória, essa tempestade vai cessar, esse vento vai cessar, e você vai cantar o hino da vitória. Como canto que me calabaia. A tempestade só vai permanecer enquanto Jesus não der a ordem. A tempestade só vai prevalecer até que Jesus se coloque de pé. E eu quero profetizar aqui nessa noite sobre a sua vida. Se você quer receber, levanta a tua mão direita para o céu. Eu não sei qual a tempestade você está atravessando. Eu não sei o deserto, eu não sei o vale, eu não sei a dificuldade, mas eu profetizo que Jesus se coloca de pé no teu barco hoje, e essa prova vai acabar, e você vai cantar o hino da vitória. Se você crê nessa palavra, você tem 1 minuto para adorar Ele, porque enquanto você adora, Ele se coloca de pé. Enquanto você adora, Ele dá ordem. Enquanto você adora, o mar se acalma, o vento se acalma, e a bonança vai tomando conta da tua vida, vai tomando conta da tua história. Para mim finalizar, aqui nesta noite, a hora já foi. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos: passemos para o outro lado do mar. Jesus, sendo onisciente, onipotente e onipresente, Jesus ele já sabia o que ele ia fazer do outro lado do mar. Porque Jesus não vai a nenhum lugar sem um propósito, sem um objetivo. Então Jesus ele sabia o que ele ia fazer, o que ele ia enfrentar. Jesus já sabia o que esperava ele do outro lado do mar. E o que esperava Jesus do outro lado do mar? Uma legião de demônios. Satanás estava do outro lado do mar. Lá em Gadara, um homem era possuído por uma legião de demônios. Então entenda uma coisa aqui comigo. Quando Jesus deu a ordem: passemos para o outro lado do mar, Jesus já sabia que Satanás estava do outro lado, que os demônios estavam do outro lado. Aí você acha que essa tempestade é uma tempestade qualquer? Você acha que esse vento é um vento qualquer? Você acha que essa tempestade é qualquer coisa? Não. Essa tempestade foi provocada para impedir que Jesus e os discípulos chegassem do outro lado do mar. Não, eu vou ser claro aqui para você entender. Essa tempestade era para tentar impedir os discípulos e Jesus de chegar do outro lado do mar. Então eu vou aplicar isso aqui na tua vida, para você não ficar olhando para mim, para você entender o que Deus está falando. Sabe, essa tempestade que você está atravessando é para te impedir de chegar do outro lado. Sabe, esse vale que você está atravessando, essa dificuldade, é para tentar te impedir de chegar do outro lado. Satanás vai se levantar contra a tua vida para tentar te impedir de chegar do outro lado. Os demônios vão se levantar contra a tua vida porque eles querem impedir que você chegue do outro lado. Satanás ele não vai ficar de braço cruzado esperando você chegar do outro lado, não. Os demônios não vão ficar olhando para você, vendo você atravessar tranquilamente para chegar do outro.
lado não, eles vão ter que fazer alguma coisa para tentar te parar, para tentar te impedir, para tentar fazer o teu barco afundar, para tentar fazer você recuar. Os demônios tentaram impedir os discípulos de chegar do outro lado, mas eu vim aqui dizer para você que quem deu a ordem para os discípulos ir para o outro lado foi Jesus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que manda no vento, Jesus é aquele que manda no mar, Jesus é aquele que manda no inferno, Jesus é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos. Então aquele que deu a ordem para você chegar do outro lado do mar é aquele que garante que você vai chegar. Satanás pode levantar para te impedir, mas você vai chegar do outro lado. Os demônios podem até tentar te impedir, mas você vai chegar do outro lado, porque aquele que deu a ordem, ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda nos demônios, ele manda no inferno. Ele é aquele que tem o controle de tudo sobre as tuas mãos. E se ele deu a ordem, meu irmão, se prepara para a travessia, se prepara para a tempestade, se prepara para o vento, mas se prepara para chegar do outro lado, porque ele garante a vitória. Bassuri me canto que me calabaia, decom me canto que me calamante o que me calabaia. Toda vez que o diabo se levantar para tentar te parar, Deus ele coloca de pé no teu barco e acalma esse arabanto que me calabaia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Do me canto que me calabaia, de come cap que me canto que me calabaia. Essa tempestade está tentando te impedir de chegar do outro lado. Esse levante, essa afronta está tentando te impedir de chegar do outro lado. Mas o que alegra o meu coração, aquilo que me deixa feliz, é que no capítulo de número 5, no versículo 1, a Bíblia vai dizer: e eles chegaram do outro lado do mar. A tempestade veio, mas não parou os discípulos, não parou Jesus. O mar ficou revolto, mas o barco ficou inteiro. O vento veio, mas o barco permaneceu. Satanás se levantou, mas eles chegaram do outro lado do mar. A ordem foi: passemos para o outro lado do mar. E o final da mensagem é: eles chegaram do outro lado do mar. Então, para mim finalizar, eu quero profetizar na tua vida que você vai chegar do outro lado do mar, independente da tempestade, independente do vento, independente do que você está atravessando. Aquele que deu a ordem garante: você vai chegar do outro lado do mar. Oh glória, oh glória. Você crê nessa palavra? Você crê que você vai chegar do outro lado? Coronavírus não vai te parar, câncer não vai te parar, desemprego não vai te parar, porta fechada não vai te parar, porque isso é passageiro, isso vai passar. Mas você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Você vai chegar do outro lado do que me canto, que me calabaia. Onde me canto, come que me calabaia. Do come que amanto come calabaia. Eu vim com essa palavra aqui nessa noite para dizer para você, para tua família, para você que está na tua casa, independente do que você está atravessando, você vai chegar do outro lado. O teu projeto vai concretizar, a porta vai se abrir, você vai cantar o hino da vitória, você vai chegar do outro lado do mar. Meu Deus, meu Deus, aquele que deu a ordem garante, aquele que mandou você ir garante, aquele que deu a ordem para você atravessar garante.
Come calabaia. No come anto, come calabandarábia. Você vai chegar do outro lado, meu irmão, cantando o hino da vitória. A travessia não vai ser fácil, a travessia não vai ser simples. A nossa caminhada é uma caminhada de deserto, de vale, mas nós vamos chegar do outro lado. Você crê nisso? Então eu quero finalizar esta palavra profetizando na tua vida, que você pode enfrentar a pior tempestade que for, o pior vale que for, mas aquele que está atravessando contigo, ele manda te dizer que você vai chegar do outro lado do mar. Levanta a mão direita mais alto que você puder. Repita comigo: eu vou